sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Alegria de estar aqui mais um domingo para partilharmos a palavra. Então, chama aí os seus amigos. Não se esqueçam de sempre dar uma curtida nos nossos vídeos aqui no Instagram, de mandar as publicações para os seus amigos também. Acesse o nosso site devoltaolar.org, acesse o nosso canal também no YouTube, Apostolado Cardeal Newman. Então, você também que tem dúvidas a respeito da igreja, seja católico ou não, entre sempre em contato conosco. Estou só esperando aqui o nosso convidado entrar. Um abraço a vocês que nos acompanham, Bianca em especial. Cadê o convidado, gente? O pessoal lá do Rio de Janeiro, Diego. Cadê ele? Vamos ver se... chegou. Já mandei o convite aqui. Estou só esperando ele aceitar. Salve, meu irmão! Aí, deu certo? Deu certo, certíssimo. Meu querido, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Boa tarde, tudo certo? Tudo certo. Então, para quem não lhe conhece e para quem também o conhece, esse aqui é o Elton Jonatas. Mas eu vou deixar que ele se apresente em especial, dizendo de onde há quanto tempo voltou para a igreja, por onde passou antes de se tornar católico. E em breve a gente grava o testemunho do Elton aqui também para o apostolado. Elton, fique à vontade. Boa tarde a todos, o Santo Domingo. Eu desejo a paz de Cristo a todos. Como foi dito, meu nome é Elton Jonatas, tenho 25 anos, sou formado em História. Eu entrei na igreja em 2016. Então, antes de entrar na igreja, eu passei por denominação neopentecostal, né? E tive também uma caminhada pelo ateísmo e o agnosticismo. Então, foi uma caminhada tanto quanto longa até chegar na Santa Igreja. Mas, graças ao bom Deus, estamos aqui hoje. Glória a Deus, Elton. De onde tu és? O pessoal saber. Eu sou de Santa Catarina, cidade de Criciúma. Tá certo. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo. Alegria ter aqui. Até o Diego está comentando aqui. O Diego já esteve conosco, é um irmão que a gente precisa gravar um testemunho com ele também. Até a barba de profeta o homem tem. Fazendo história. Mas enfim, vamos lá para o evangelho de hoje. O evangelho é retirado de Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. Diz a palavra: naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra, ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, que só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, vamos explanar um pouquinho sobre o Evangelho, sobre essa rica liturgia deste domingo, né?
Antes vamos fazer um contexto histórico, né, do Evangelho segundo São Marcos. Na verdade, o nome completo é João Marcos, né? São João Marcos era parceiro missionário tanto do apóstolo São Paulo quanto de Barnabé e de São Pedro. E esse evangelho faz parte dos evangelhos sinóticos, né? Sinótico vem do grego, que quer dizer, por miúdos, a mesma visão, que é o evangelho segundo São Mateus, evangelho segundo São Marcos e evangelho segundo São Lucas. São os evangelhos sinóticos. E esses evangelhos têm muitas semelhanças, né? O de São Marcos tem uma semelhança incrível com os outros dois evangelhos, inclusive. Esse evangelho segundo São Marcos, segundo alguns estudos, é o evangelho mais antigo. Apesar de, por exemplo, num curso que o padre Paulo Ricardo faz sobre os evangelhos sinóticos, e abro parênteses aqui, recomendo muito o site e os cursos do padre Paulo Ricardo, né? padrepauloricardo.org. Lá tem um curso sobre os evangelhos sinóticos. Ele argumenta que pode ser que o evangelho segundo São Mateus seja o evangelho mais antigo. Eu não compartilho dessa mesma opinião, né? Mas, enfim, a título de curiosidade, tem essa disputa, né? Se o evangelho de São Marcos ou São Mateus é o mais antigo. E esse evangelho, como eu estava dizendo, é resultado das pregações do apóstolo São Pedro, porque São Marcos era o ajudante, por assim dizer, de São Pedro, né? É o evangelho mais breve dos 4 evangelhos e, como disse anteriormente, também muito provavelmente é o mais antigo. Tendo falado do contexto histórico um pouco, agora vamos para o texto em si, né? É citado sobre o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? De uma forma bem genérica, o reino de Deus seria o domínio de Deus Todo-Poderoso, né? A Santíssima Trindade. Mas eu peço licença, eu vou usar aqui o catecismo da Igreja Católica para a gente ver um pouco sobre essa questão do reino de Deus. No parágrafo 541 do catecismo. Ali no final do parágrafo, diz assim: ora, a vontade do Pai é levar os homens à participação da vida divina. Realizada tal intento, reunidos os homens em torno de seu Filho, Jesus Cristo. Essa reunião é a Igreja, que é na Terra o germe e o começo do reino de Deus. Então, a Igreja é o germe do reino de Deus, no parágrafo 541 do Catecismo da Igreja. Então, eu convido a todos que estão nos acompanhando, vamos desenvolver um pouco a partir daí. O que seria essa Igreja, né? É evidente que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas vou trazer um outro escrito de um santo de devoção da minha parte, né? Santo Agostinho, Sermão da Montanha. Ele escreveu essa obra quando ele ainda era padre. E aqui nessa obra muito interessante, no capítulo 6, logo no início, ele fala assim, abre aspas, não basta sofrer o mal, é necessário tolerá-lo pelo nome de Cristo, não somente com paciência, e sim com exultação. Com efeito, muitos hereges que se arrogam o nome de cristãos se enganam nas almas, sofrem tais coisas. Porém, estão excluídos dessa recompensa, pois Cristo não disse simplesmente, bem-aventurados que sofrem perseguição, mas acrescentou, por amor da justiça. Ora, onde não há uma fé sã, não pode haver justiça, porque o justo vive da fé. Tampouco prometeu parte dessa recompensa aos cismáticos, pois de modo similar, onde não há caridade não pode haver justiça, uma vez que o amor do próximo não faz mal. Se tivessem esse amor, não dilacerariam o corpo de Cristo, que é a Igreja. Interessantíssimo esse trecho desse escrito de Santo Agostinho, o Sermão da Montanha. O que quer dizer? Então, para estarmos participando de fato do reino de Deus, temos que estar unidos à Santa Igreja. Unidos à Santa Igreja. E a Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que Santo Agostinho, posteriormente, é um bispo católico. Então, quando os santos padres falam de igreja, o que eles têm em mente é a Igreja Católica. Isso é importante para deixar bem claro, né? Então, o reino de Deus, trocando por miúdos, o germe é a Santa Igreja, é a Igreja, é a manifestação de Deus aqui na Terra. Mas indo ao texto agora de São Marcos, ele fala da semente que é plantada e vai germinando, né? E nós não devemos ficarmos ansiosos
com o nosso trabalho missionário e com o nosso processo interior também. O tempo é de Deus. Então não adianta você, por exemplo, ir lá plantar uma semente e ficar regando ela toda hora, enchendo de água, que você vai acabar matando a semente, não é verdade? E é a mesma coisa com o nosso processo de evangelização ao próximo, o nosso processo de cura interior, de conversão. Claro, somos chamados à radicalidade da santidade, isso é evidente. Porém, miseravelmente, a gente tem o nosso processo e muitas vezes um processo falho de quedas, aprendizados, levantar. Então é isso. O reino de Deus é essa terra que germina e não depende exclusivamente de nós. O Papa Francisco, inclusive, comentando esse evangelho desse final de semana, ele fala, né, que não depende das nossas capacidades a colheita, mas sim da ação de Deus. Então, a nossa capacidade de estudo, de evangelização, o nosso próprio esforço de conversão interior, ele é útil, mas o que é necessário é a ação de Deus. Então, nossos esforços eles são úteis, mas o que é necessário é a ação de Deus. Então, eu vejo que esse evangelho nos convida a acreditar na graça de Deus. Oi, tá ouvindo bem? Sim, é como diz São Paulo na carta aos Coríntios, né? Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus quem faz crescer. Perfeito, é isso mesmo. Então, continuando, então esse evangelho desse domingo nos chama a confiarmos na graça de Deus. E esse reino de Deus, a qual eu mostrei aqui no Catecismo da Santa Igreja, né, o parágrafo 541, é o germe, é a Santa Igreja Católica. Então nós temos que confiarmos na igreja, porque no final dessa leitura, inclusive, do evangelho de hoje, Jesus ele explica aos apóstolos que é o magistério da igreja. Então, não é somente com a leitura afastada do magistério, que são os bispos e o Papa, junto com a tradição, é claro, que eu vou chegar a alguma interpretação correta da Sagrada Escritura. Eu tenho que estar unido a esse magistério vivo. Sempre foi assim na história do cristianismo. No tempo dos apóstolos. Pode falar, Jefferson. É interessante perceber que existem muitos discursos a respeito de Jesus. Eu não digo nem de denominações, mas eu digo do mundão, entre aspas, né? Que querem, vamos dizer assim, colocar Jesus como um todo, que ele veio pregar a liberdade, que ele veio pregar a fraternidade, que ele veio pregar o amor. Sim, é verdade. Só que ele é muito mais do que isso. Ele é Deus que veio nos trazer a salvação. Então colocam todos os aspectos meramente humanos, né? Mas se esquece do transcendente, do sobrenatural. Então ele é mais do que um libertador. Ele é mais do que alguém que veio nos trazer a paz, coisas meio que abstratas. Ele veio nos trazer a salvação. E é interessante porque às vezes as pessoas olham para a nossa decisão de seguir a Cristo, de ser obediente à igreja e dizem assim, nossa, eu acho que Jesus não faria tudo isso. Eu acho que esse Jesus que vocês pregam é muito radical, mas Jesus pregava para a multidão, utilizava parábolas, mas quando ele estava com os apóstolos em particular, no grupinho, ele explicava para eles, como diz a palavra, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Então quem é que vai mais entender? Quem caminha junto de Cristo ou quem finge acreditar que caminha com Cristo? É isso mesmo. Então, a necessidade no projeto salvífico da Santa Igreja na nossa vida, né? Pois por ela temos todos os meios necessários para chegar à santificação e à salvação. Os mandamentos, os dogmas e os sacramentos, na verdade. Então, talvez você não consiga achar respostas dentro de outras religiões e denominações cristãs, não por maldade dos ministros em si, né? Não em todos os casos, é claro, mas porque falta alguma coisa. Falta esse laço apostólico da igreja cristã que fica claríssimo na igreja primitiva, nascente, na verdade, né? Então, devemos ter esse laço apostólico. E onde encontra-se esse laço apostólico? De forma imperfeita e cismática, nas igrejas ortodoxas, né? Imperfeita e cismática, tem que frisar isso bem,
e de forma plena na Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa é a necessidade, talvez você que está passando por um momento difícil, um momento depressivo, talvez, um momento de confusão, tendo em vista várias interpretações que podem se tirar da Sagrada Escritura. Você é chamado a essa igreja a qual o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou, né? A igreja que é católica, quer dizer que é universal no mundo inteiro, apostólica, tem ligação com os apóstolos, e romana, que tem a sua sede em Roma, né? Então, eu vejo esse evangelho de hoje uma riqueza extraordinária, né? A gente pode ver, né, também em São Lucas, em São Mateus, esse mesmo episódio, né, da semeadura. Então é isso. Então Jesus Cristo também fala na linguagem acessível, né? Porque a agricultura é uma das primeiras profissões, entre aspas, por assim dizer, da humanidade, né? Agricultura e caça. Então Jesus Cristo ele usa de uma linguagem compreensível para falar conosco. Ele é acessível. Ele não é um Deus longe. Ele não é um Deus meramente, entre aspas, que se manifesta só no âmbito espiritual. Na Eucaristia, por exemplo, Jesus Cristo se manifesta em corpo, sangue, alma e divindade. E você não vai encontrar isso nas demais denominações cristãs. Você encontra o Jesus presença real, corpo, sangue, alma e divindade, nos sacrários, na Santa Missa, na renovação do mesmíssimo sacrifício que ele realizou há 2000 anos atrás. Então eu queria também deixar um convite, Jefferson. Pode concluir, pode falar. Você falando de Eucaristia, né? Esse evangelho tem tudo a ver com a Eucaristia, mesmo que as pessoas não percebam, que corresponde à simplicidade de Deus. Deus é simples, e mais ainda, a sua manifestação acontece no ordinário da nossa vida. Quem gosta de estripulia, quem gosta de euforia, quem gosta de show pirotécnico, é o diabo. Deus não. Deus age na simplicidade. Deus age no cotidiano, no ordinário da nossa vida. Santa Teresinha dizia assim, a quem eu tenho grande devoção: até a forma como nós pegamos uma agulha caída ao chão, com amor, nós podemos salvar uma alma. O que é isso, pegar uma agulha ao chão? É um nada. Mas quando você faz aquilo com amor, esse seu gesto se torna de uma proporção que você nem imagina, que você pode até mesmo salvar uma alma. Deus, na nossa vida de oração, e você falava disso um pouco no início, né? Ele vai trabalhando aos poucos a nossa vida espiritual. O grande problema é quando nós invertemos isso e achamos que para todo e qualquer momento que vamos rezar é preciso sentir arrepio, é preciso sentir calafrio, é preciso sentir um calorzinho no coração. Não! Deus vai te falar no cotidiano, na tua oração diária. Você não precisa cair, com manifestações externas, levitação, para que a sua vida espiritual esteja progredindo. Não! Não é assim. É como a semente do Evangelho. O homem vai dormir e dia e noite a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Deus é assim, o diabo não. O diabo gosta de manifestação. Por exemplo, nós olhamos para as tentações. Atira-te daqui, os anjos de Deus virão. Isso é show, né? Transforma essas pedras em pães. Isso é espetáculo. Deus é humilde. Tão humilde que se esconde na Eucaristia, como o Elton falava. Perfeito, Jefferson, é isso mesmo. Como eu ia concluindo, eu quero estender um convite, talvez a você que está assistindo essa live, para procurar uma Santa Missa. Porque a nossa fé não é só manifesta na teoria, é também na prática, né? Vinde e vede. Então, não sei se onde você mora está tendo missas presenciais, né? Mas se você tem essa graça de ter essa missa presencial na paróquia, na sua diocese, procure. Hoje ainda, né, preceito dominical, tanto às 5 da tarde, 6, 6 e meia, 7 da noite, depende da sua diocese, da paróquia qual você vá. Mas para existir uma Santa Missa, ali você vai ver de fato um culto cristão, né? Um culto a Deus, não um culto voltado ao humano, né? Mas o culto voltado à pessoa de Cristo. O centro, o ápice da Santa Missa é a transubstanciação, né? É a Eucaristia. Temos a liturgia da palavra, que tem a sua importância ímpar,
mas a Eucaristia é o ápice tanto da fé católica e da Santa Missa. Então eu te convido, vá a uma Santa Missa, procura na sua paróquia um padre para uma direção espiritual, talvez para você fazer as suas iniciações na fé católica, porque essa foi a fé deixada por nosso Senhor Jesus Cristo através do colégio apostólico e vem se estendendo ao longo dos séculos, entende? Então essa é a semente que está na terra, o reino de Deus manifesto na igreja. E eu tomo essa última frase aí do Elton, né, com uma relação com o Evangelho. Porque a igreja, ela não começou com uma multidão. Ela começou com um número bem pequeno, de apenas 12. E estes 12 foram levando essa fé e fazendo com que essa fé fosse propagada no decorrer dos séculos. É claro, à medida que nós vamos nos afastando dos eventos, eles vão se tornando, vamos dizer assim, menos fortes para nós. Né? Nós não estávamos lá com Cristo, não vimos Ele ressuscitar. Então, os eventos no decorrer da história, quando nós não estamos tão próximos, eles perdem a sua força, por assim dizer. E só quem é capaz de relembrar isso é algo chamado igreja. E que faz com que nós toquemos o eterno. E que esse eterno se faz presente no hoje. Né? O Evangelho diz que ele cresce, né, e se torna a maior das hortaliças. Que é uma referência à universalidade da igreja. Que abarca a história, que abarca todos os homens, que abarca todas as culturas, todas as etnias, todas as raças, né? E estende seus ramos que os pássaros podem abrigar-se à sua sombra. A sombra da igreja, a sombra da doutrina correta, da moral correta, dos ensinos corretos, e faz com que nós possamos dizer, que grande graça é ser católico. Verdade. Da minha parte era isso, Jefferson, a meditação que eu tinha proposto para hoje. Então, pessoal, muito obrigado aí. Acompanhem sempre a nossa página, recomendem, entrem em contato, peçam para o pessoal também compartilhar os nossos vídeos lá no Instagram. Podem dar recomendações aqui e qualquer coisa procurem o Elton. Então deixa eu dar uma bênção a vocês, que todos possam ser abençoados e possam iniciar uma boa semana. Então, obrigado desde já. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E desça sobre vós a bênção do Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Tchau. Tchau, Elton.